Nesse vídeo eu vou estar fazendo uma batalha mortal entre o personagem Madara Uchiha versus o Viltrumita Treg. A versão utilizada do Madara Uchiha será ele no auge do seu poder. Agora eu vou analisar o nível de destruição, potencia de ataque. O general Viltrumita é tão forte que com apenas um golpe, ele foi capaz de atravessar com extrema facilidade o corpo do Omni-Man. Sendo que o Omni-Man é tão forte que ao lado desse Viltrumita é do seu filho invencível. Eles foram capazes de atravessar. Eles três juntos foram capazes de destruir todo o planeta Viltrum. Como vocês podem ver aí na tela, a explosão do planeta Viltrum foi gigante. Como vocês podem ver, eu vou estar utilizando os cálculos da Versusblet. Eu deixar o link dos cálculos desse feito para vocês verem nos comentários. Passem lá. Acessem o feito. Como vocês podem ver o resultado, o nível deu para cada Viltrumita, nível de potencia de ataque, nível estrela pequena. O dano perfurante e a área de efeito do raio infinito são diferentes, então a arma pode ter uma área de efeito de nível estelar e um dano perfurante muito maior, tornando esse resultado compatível com o raio infinito, eliminando Viltrumitas com um único golpe. Como vocês podem ver nessa cena, após esse alienígena disparar o raio infinito contra essas criaturas, ele destruiu todas essas. Após atingir essa estrela que vocês estão vendo aí na tela. Como vocês podem ver, essa estrela foi completamente destruída. Ela foi explodida. Como vocês podem ver nesse guia oficial de Invencível, foi dito que essa arma pode destruir planetas, destruir até estrelas. Mas como vocês podem ver aí na tela, o mesmo ataque que destruiu uma estrela não foi capaz de destruir o planeta Viltrum. Ou seja, o planeta Viltrum possui uma durabilidade superior a uma estrela. Ou seja, esse laser ajudou um pouco os Viltrumitas, mas possuem potencia de ataque no nível estrela pequena, por conseguir destruir o planeta Viltrum. Inclusive esse Viltrumita, junto com o Invencível, o Omni-Man, conseguiram sobreviver à explosão. Inclusive o próprio criador da obra de Invencível afirmou que os Viltrumitas podem destruir corpos celestes. Ele falou Viltrumitas no plural. Como vocês podem ver nessa scan, afirmado que corpos celestes são cometas, asteroides, planetas até estrelas. Eu vou deixar mais uma scan para vocês lerem e verem aí na tela. Nessa outra scan, afirmado novamente que estrelas são corpos celestes também, ou seja, faz muito sentido os Viltrumitas mais fortes pegarem nível estrela pequena. O Terg é tão forte que ele arrancou facilmente a cabeça desse Viltrumita. Ele é tão forte que com apenas um soco, ele fez o Nolance arremessado contra o planeta Viltrum em alta velocidade. Inclusive o Omni-Man pegou fogo. Ele é tão forte que o impulso do braços para trás gerou uma corrente de ar tão forte que foi capaz de puxar o Omni-Man. Com apenas um soco ele fez o Omni-Man atravessar a atmosfera do planeta Viltrum. O Nolan foi lançado para o espaço facilmente. Como vocês podem ver, o general de Viltrum é tão forte que ele atravessou facilmente o Omni-Man. O mesmo Mark Gwensen que foi capaz de matar o Conquista, que se escala no nível estrela pequena, após ele voar em alta velocidade, dá um soco com toda a sua força no Treg. Ele não fez nada com o Viltrumita mais forte. Ele não fez ferimento no Treg. Com apenas um tapa, o Treg lançou o Invencível para longe facilmente. Ou seja, o general Treg possui nível de destruição multicontinental, nível planetário. Possui potencia de ataque nível estrela pequena. O Hagoromo afirmou que após o Madara se tornar um Jinchuriki do Jubi, o Madara estava se aproximando do poder dele. Sendo que o Hagoromo foi capaz de enfrentar o Jubi ao lado do seu irmão Hamura. Agora eu vou analisar o quão poderoso é o Jubi, na sua primeira forma. Como vocês podem ver nessa scan, foi afirmado que a energia do Jubi o próprio planeta. Na scan japonesa, também foi afirmada que a energia do Jubi é o próprio planeta. Eu vou deixar várias scans com a tradução do japonês para o português para vocês lerem e verem aí na tela. No japonês foi afirmado que a energia que compõe o mundo inteiro o mundo nesse contexto, o próprio planeta. Nessa scan com a tradução mais fluida, foi afirmada que o Jubi na sua primeira forma possui a energia do planeta inteiro. Ou seja, o Jubi na sua primeira forma possui nível de potencia de ataque nível planeta.
Após o Jubi atingir a sua segunda forma, os ninjas sensoriais afirmaram que o chakra do Jubi parecia uma estrela pequena. Eu vou deixar várias scans com a tradução do inglês para o português, para vocês lerem e verem aí na tela. Como vocês podem ver, foi afirmado nessa scan que o chakra do Jubi é equivalente a uma estrela pequena, ou seja, o Jubi na sua segunda forma possui potencia de ataque nível estrela pequena. O Hagoromo deu metade do chakra para cada um dos dois, inclusive nessa scan, o Rikudou Sennin afirmou que ele deu o seu poder para os dois, ou seja, tanto o Naruto e o Sasuke possuem potencia de ataque nível estrela pequena. Mesmo assim, os dois juntos não conseguiram derrotar o Madara. Eu vou estar utilizando o jogo do Naruto Storm, pois ele é canônico. O link comprovando que é canônico vai estar nos comentários. Após o Madara utilizar a técnica gravitacional para utilizar um Shibaku Tensei gigante envolvido pelo estilo madeira, o Naruto e o Sasuke fundiram os seus poderes. Como vocês ver, o Naruto e o Sasuke tiveram que fazer um ataque combinado, utilizando todo o seu para combater o ataque do Madara. Como vocês podem ver, o Naruto e o Sasuke juntos foram capazes de superar o ataque do Madara Uchiha. O Madara ainda pode utilizar o seu Susanoo perfeito para aumentar o nível da sua potencia de ataque, ou seja, o Madara se classifica no nível acima de estrela pequena. Agora eu vou analisar o nível de durabilidade. Como eu mostrei anteriormente, o Invencível possui nível de potencia de ataque estrela pequena. Após ele voar em alta velocidade, dar um soco com toda a sua força no Treg. Ele não fez nada com o Viltrumita mais forte, ele não fez ferimento no Treg. Novamente o Mark Gwensen após dar vários socos na cara do Treg. Ele não fez ferimento no Viltrumita mais forte, ou seja, o Treg possui durabilidade no nível estrela pequena. Eu mostrei anteriormente, o Naruto e o Sasuke possuem potencia de ataque no nível estrela pequena. O Madara possui uma durabilidade tão alta, que após ele ser atingido pelo seu próprio ataque, junto com o ataque do Naruto, do Sasuke, ele foi capaz de resistir. Ou seja, o Madara possui uma durabilidade acima do nível estrela pequena. Agora eu vou analisar o nível de resistência. O General Treg, por ser um Viltrumita, ele possui a resistência de um Viltrumita, sendo que o Invencível é tão resistente que mesmo após ter o seu corpo atravessado, mesmo após ele perde muito sangue, ele foi capaz de sobreviver, foi capaz de matar o Conquista. Mesmo após o Nolan abrir a barriga desse Viltrumita, esse Viltrumita não morreu, mesmo com ferimento letal, ele foi capaz de nocautear o Omni-Man. Como vocês podem ver, os Viltrumitas conseguem sobreviver, luta por certo período de tempo, mesmo com esse ferimento letal, ou seja, o Treg também possui esse nível de resistência. Oi galera, quem fala aqui é o Yuri Kibutsuji, sejam bem-vindos ao meu canal. Deixe o seu like para ajudar o canal se manter mais ativo, se inscrevam e ativem o sininho, pois se vocês ativarem o sininho, todo vídeo novo que eu posto, o YouTube vai mandar uma notificação, avisando vocês que eu postei um vídeo novo no canal. Compartilhar o meu vídeo para pessoas que gostam desse tipo de conteúdo venha se tornar uma lua superior. Tergri lutarão dentro do núcleo do Sol, sendo que o núcleo do Sol possui uma temperatura de 15 milhões de graus a 100 milhões de graus. Eu vou deixar várias scans. O mar que aguentou a lutar por muito tempo, ou seja, o Treg possui uma alta resistência. Ele aguenta temperaturas com temperatura de 15 milhões a 100 milhões de graus. Treg também conseguir resistir ao frio do vácuo do espaço. Como vocês podem ver nessa scan, está sendo dito que o vácuo possui uma temperatura de 270 graus abaixo de zero, que é ela muito próxima do zero absoluto, que é uma temperatura de 273,15 graus. Ou seja, o Treg é muito resistente. Os Viltrumitas são tão resistentes que foi afirmado pelo Omni-Man que ele consegue prender a sua respiração. Por 2 semanas consecutivas, ele conseguir ficar por 14 dias prendendo a sua respiração. Ou seja, pelo simples fato do Treg ser o Viltrumita mais forte, ele também conseguir prender a sua respiração por 14 dias. Madara possui uma resistência tão alta que após o Might Guy utilizando os 8 portões internos, atacar o Madara, uma grande parte do torso dele, ele sobreviveu. Após o Naruto lançar o Rasengan de Shuriken de lava, o Madara quase foi partido ao meio. O Madara ainda sobreviveu. Após o Sasuke partir ao meio, o Madara continua vivo. Isso só mostrar o quão resistente é o Madara.
o Megazord do Naruto, é tão resistente que ele foi capaz de resistir ao Kirin. Sendo que o Kirin é a junção de raios reais, é como vocês podem ver nessa scan, um raio possui uma temperatura de 30.000 graus, que é cerca de 5 vezes mais quente que a superfície do Sol. Nessa outra scan, é afirmado novamente que um raio possui uma temperatura de 30.000 graus, ou seja, o Madara conseguir resistir a uma temperatura de 30.000 graus. Agora eu vou analisar o nível de velocidade. O general dos Viltrumitas é tão rápido que ele foi capaz de reagir, se esquiva facilmente do ataque do Omni-Man em alta velocidade. Após o Omni-Man sair da Terra, ele voa por atravessando vários locais. Após ele ver uns alienígenas, indo ser mortos por um buraco negro. Ele decidiu salvar eles, como vocês podem ver nessa cena. Após o Omni-Man chegar no planeta desses alienígenas, como vocês podem ver nessa cena. Foi dito que esse planeta fica no superaglomerado de Virgem, sendo que o superaglomerado de Virgem fica a uma distância de 65 milhões de anos, luz de distância da Terra. Os Viltrumitas são tão resistentes que foi afirmado pelo Omni-Man que ele consegue prender a sua respiração. Por 2 semanas consecutivas, ele conseguir ficar por 14 dias prendendo a sua respiração. Como vocês podem ver, o superaglomerado de Virgem fica a uma distância de 65 milhões de anos-luz do planeta Terra. Como vocês podem ver nessa scan, um ano possui em torno de 31.557.600 segundos. Agora a gente multiplicar 65 milhões de anos vezes a quantidade de segundos que um ano possui, que é de 31.557.600 segundos, chegamos no valor de 2 quadrilhões 51 trilhões 244 bilhões de segundos. Como vocês podem ver nessas scan, 14 dias possui em torno de 1.209.600 segundos. Como vocês podem ver nessa scan, eu peguei o valor da distância percorrida pelo Omni-Man, que é de 65 milhões de anos, luz, que possui em torno de 2 quadrilhões 51 trilhões 244 bilhões de segundos. Agora a gente dividir pelo tempo que o Omni-Man levou para atravessar essa distância, que é de 2 semanas ou 14 dias. 14 dias possui em torno de 1.209.600 segundos. Dividindo esse valor, chegamos no resultado. Que o Omni-Man possui uma velocidade de 1.690.500.800.3.571 de vezes a velocidade da luz. O Treg é tão rápido que ele foi capaz de superar a velocidade do Omni-Man facilmente, como vocês podem ver nessa cena. Ou seja, o Treg possui uma velocidade de 1.695.800.3.571 de vezes a velocidade da luz. Antes que vocês venham argumentar que eu não posso considerar esse feito de velocidade do Omni-Man, pois ele alcança esse nível de velocidade com o tempo, pois se ele voar por muito tempo, ele dá saltos espaciais, logo eles não se escalam a esse nível de velocidade, pois precisam de tempo para atingir essa velocidade. Mas eu vou refutar vocês, mesmo que vocês venham argumentar que nessa scan é afirmado que eles atingiram essa velocidade no vácuo, mas como a própria scan explicar, eles não atingem essa velocidade no planeta Terra, pois eles podem causar destruição com seu alto nível de velocidade. Cena: após esses Viltrumitas voarem em alta velocidade perto do oceano, eles causaram uma tsunami. Olhem o Invencível voando perto do oceano. Ele não causou nenhuma destruição, já esses Viltrumitas causaram essa tsunami, pois eles quiseram atingir altas velocidades no planeta Terra, ou seja, por isso que eles só usam alta velocidade fora do planeta Terra. Aliás, como vocês podem ver, o Omni-Man parou nesse planeta. Se vocês chegaram até aqui, é um sinal que vocês gostaram. Deixe o seu like para ajudar o canal. Se inscrevam, ative o sininho para vocês terem mais conteúdos como este, compartilhar o meu vídeo, venha se tornar um feiticeiro de grau especial. Se for seguir a lógica de vocês, ele precisar voar sem para, pois se ele para de voar, a velocidade dele vai zerar, ele vai ter que atingir essa velocidade de novo. Eu vou dar um exemplo melhor. Segundo muitas pessoas, o Nolan, em 2 dias, ele atingir 100.000 vezes a velocidade da luz. Para qualquer personagem da obra atingir esse nível de velocidade 100.000 vezes a velocidade da luz, ele precisa voar por 2 dias diretos, pois se ele para de voar, a velocidade dele
reinicia tudo o que era antes, ele precisa do mesmo tempo, até ele atingir essa velocidade de novo. Mas isso não faz sentido, pois o Omni-Man parou nesse planeta, inclusive ele parou perto desse buraco negro, ou seja, segundo a lógica de vocês, o Omni-Man reiniciou 2 vezes novamente a contagem, para atingir o seu real nível de velocidade. Foi afirmado que os Viltrumitas conseguem ficar 2 semanas consecutivas, sem respirar, ou seja, eles conseguem ficar 14 dias prendendo a sua respiração. Mas como o próprio Invencível afirmou que se alguém ultrapassar esse limite, ele morrer sem oxigênio, como o próprio Mark Gwensen afirmou, o Conquista tinha ido para aquele planeta para ele respirar, pois ele já tinha ficado umas 2 semanas diretas, prendendo a respiração. Ele chegou no seu limite, foi por isso que o Invencível conseguiu matar ele. Ou seja, se o Omni-Man reiniciasse o nível de velocidade, se ela diminuísse todas as vezes que ele parou, o Omni-Man teria morrido. Pois se o Nolan ele voar sem parar, ele demoraria umas 2 semanas para chegar no planeta dos alienígenas. Quando ele parou de voar 2 vezes, ele não chegaria a tempo no planeta, pois a sua velocidade teria diminuído 2 vezes. O Omni-Man precisaria do mesmo tempo para atingir a velocidade necessária para ele chegar no planeta antes de precisar de respirar. Ou seja, isso não faz sentido. Lembrando que o Omni-Man estava com depressão, ou seja, ele não estava provavelmente voando com a sua velocidade máxima. Inclusive eu vou mostrar mais provas que comprovam que os Viltrumitas podem atingir altas velocidades no momento que eles quiserem. Isso upa todos eles, sendo que mostrado na obra que a velocidade de voo é igual à velocidade de percepção, reação. No quadrinho Alien, enquanto estava voando, ele teve velocidade de percepção para conseguir ver a nave se aproximando. Velocidade de reação para se esquivar. Inclusive esse guia oficial de Invencível afirmou que eles possuem velocidade de percepção, velocidade de reação, equivalente à velocidade de voo. Eu vou deixar a tradução para vocês lerem aí. Inclusive o próprio Mark Gwensen afirmou que ele já acompanhou a velocidade do pai dele. O próprio Omni-Man afirmou que aquela nave espacial a mais rápida. O Invencível tão rápido que após ele sair de dentro da nave, ele superou a velocidade da própria nave. O Treg tão rápido que ele superou, alcançou facilmente o Invencível. Inclusive ele deu Speed Blitz facilmente nesse Viltrumita, que foi capaz de acompanhar a velocidade do Omni-Man, do Invencível. Ou seja, o General Treg possui uma velocidade superior a uma velocidade de 1.690 5.800 3.500 71 de vezes a velocidade da luz. O Madara tão rápido que ele conseguiu acompanhar a velocidade tanto do Naruto, como também a velocidade do Sasuke, após o Madara lançar o seu feixe de luz. Como vocês podem ver nessa cena, antes de atingir o Naruto foi capaz de se esquivar do feixe de luz do Madara, sendo que nesse guia é afirmado que esse ataque do Madara possui a velocidade da luz. Eu vou estar utilizando os cálculos da Versus Blitz. Eu vou deixar o link dos cálculos nos comentários, para vocês verem os cálculos. Como vocês podem ver os resultados, o Naruto Rikudou possui uma velocidade de 1,8 de vezes a velocidade da luz. Ou seja, o Madara possui uma velocidade de 1,8 de vezes a velocidade da luz. Agora eu vou analisar as técnicas. O Terg possui super força, super velocidade, super resistência, super durabilidade, super velocidade. Ele pode voar. O General Trag, por ser um Viltrumita, ele possui a resistência de um Viltrumita, sendo que Invencível tão resistente que mesmo após ter o seu corpo atravessado, perde muito sangue. Ele foi capaz de sobreviver, foi capaz de matar o Conquista. Ele depois de um tempo se regenerou por causa da sua biologia Viltrumita. Mesmo após o Nolan abrir a barriga desse Viltrumita, esse Viltrumita não morreu, mesmo com ferimento letal. Ele foi capaz de derrotar o Omni-Man. Como vocês podem ver, os Viltrumitas conseguem sobreviver, luta por certo período de tempo, mesmo com esse ferimento letal. Ou seja, o Treg também possui esse nível de resistência, pode se regenera, inclusive foi afirmado nos quadrinhos, que os Viltrumitas podem se regenerar com o tempo, mas coração ou cérebro deles não podem ser danificados, senão,
eles não vão se regenerar. De invencível, é afirmado que os Viltrumitas podem resistir a uma temperatura de 175 graus abaixo de zero. Vou deixar a tradução aí para vocês verem. Ou seja, isso só mostrar o quão resistente é o Viltrumita Treg. Nesta análise, eu não vou considerar todos os poderes que o Pain mostrou utilizando o Rinnegan. Eu vou analisar só os poderes que o Madara mostrou utilizando o Rinnegan. O Madara possui super força, super durabilidade, super resistência, super velocidade. Ele pode voar, ele pode utilizar estilo bola de fogo do elemento fogo que possui bom alcance. Inclusive o Madara, por ser do clã Uchiha, ele herdou o Sharingan, sendo que o Sharingan dá a capacidade de prever os movimentos do usuário, é antecipar os movimentos do seu oponente. Como vocês podem ver nessas scans, o Sasuke com o Sharingan conseguir ver o próximo movimento do Naruto, antes mesmo de acontecer. O próprio Sasuke afirma que ele precisa ver o próximo movimento do Naruto antes que aconteça. Eu vou deixar essa scan com a tradução do inglês para o português, para vocês lerem e verem aí na tela. Na scan japonesa, é afirmado que o Sasuke iria antecipar os movimentos do Naruto. Eu vou deixar a scan com a tradução do japonês para o português, para vocês lerem e verem aí na tela. O C4 do Deidara são bombas pequenas que são invisíveis aos olhos normais. É o Sasuke utilizando o Sharingan, tem a capacidade de ver essas bombas. O Sharingan tem a capacidade de colocar os seus oponentes, que olham nos seus olhos, em uma ilusão. Assim como ele fez com Obito, como vocês podem ver, o Itachi utilizando o Sharingan, ele foi capaz de subjugar o Genjutsu da Kurenai, utilizando o seu Genjutsu do Sharingan, ou seja, o Madoa também tem essa capacidade. O Sharingan também tem a capacidade de ver o fluxo de chakra, pois nessa scan, o Itachi confirmar que o Sasuke estava sem chakra, é logo em seguida o Sasuke confirmar que ele tinha utilizado todo o seu chakra. O Sharingan também tem a capacidade de copiar o nível de controle de chakra do seu oponente, como vocês podem ver nessa scan no próprio Sasuke, copiar o controle de chakra do Naruto, pois ele afirmou que faria isso. Após o Itachi colocar o Naruto em um Genjutsu, ele foi capaz de fazer a metade do rosto do Naruto se transformar no Sasuke, utilizando a marca da maldição nível 2, como vocês podem ver nessa scan. Até esse momento o Itachi nunca tinha visto o Sasuke utilizando essa transformação, ou seja, isso só mostrar que o Sharingan tem a capacidade de ler as memórias do seu oponente, ou seja, nesse momento da ilusão, o Uchiha Itachi tinha lido as memórias do Naruto. Como vocês podem ver, após o Itachi colocar o Sasuke dentro do seu Genjutsu, ele mostrou a história do Madara, é do seu irmão Izuna. Ou seja, os usuários do Sharingan também podem colocar os seus pensamentos na mente do seu oponente. O Madara Uchiha possui o Mangekyo Sharingan, que possui todos os outros poderes anteriores, que elevado num nível altíssimo. Nessa scan, como vocês podem ver, afirmado que é mais poderoso tanto discernimento é na hipnose. O Madara pode utilizar a costela do Susanoo, que é a primeira fase do Susanoo inicial. Ela serve como proteção. Ele também pode utilizar uma versão mais aprimorada do Susanoo, que parece um esqueleto que protege o corpo dele, em um ângulo de 360 graus. Ele também pode lançar os projetos de chakra. Ele também possui uma versão evoluída, que é o Susanoo, com pernas. Ele também possui o Susanoo perfeito, que é uma versão gigante do Susanoo que possui asas, possui uma espada gigante. O Madara também possui o Rinnegan Kyundo-jutsu, que upar todos os seus atributos físicos. Através do Rinnegan, ele tem a capacidade de puxar meteoros do espaço para o campo de batalha, atingir o seu oponente. Com o Rinnegan ele tem a capacidade de absorver ninjutsus. Ele também tem a capacidade de criar estacas para atravessar o seu oponente. Ele também possui as células do Hashirama, que dá para ele vários poderes. Ele possui o dragão de madeira. Com esse dragão de madeira, ele pode mobilizar o seu oponente. Ele pode lançar uma floresta inteira contra o seu oponente. Inclusive ele pode utilizar um pólen veneno que sai dessas plantas. Ele também pode fazer 20 clones de madeira, para ter ajuda no campo de batalha. Inclusive esses clones podem utilizar o Susanoo. O Madoa, após se tornar Jinchuriki do Jubi, ele aumentou todos os seus atributos físicos, drasticamente, inclusive ele ganhou vários poderes. Após o Sasuke partir o Madoa ao meio, o Madara
Continuo vivo, inclusive o Madoa se regenerou, como vocês podem ver nessa scan, ele voltou com o seu corpo ao normal. O Madara pode utilizar o seu feixe de luz para cortar os seus oponentes. O Madara também lançar a sua técnica de raios. O Madara também pode lançar várias esferas negras de gravidade, para ele lançar vários Shibakus Tensei. O Madara também possui as esferas da busca da verdade. Ele pode se esconder dentro de um casulo, utilizando as esferas da busca da verdade. Ele também pode fazer elas se transformarem em um bastão para ele utilizar em combate. Essas esferas negras podem desintegrar tudo aquilo que ela toca na área do toque. Como vocês podem ver, Obito está desintegrando essas shurikens gigantes. As esferas da busca da verdade foi comparada com o jutsu de partícula do Onoki, sendo que nesse databook foi dito que o jutsu de partícula do Onoki destrói a nível molecular as coisas que são atingidas por ele, ou seja, essas esferas podem destruir o seu alvo a nível molecular. O Madara possui o Rinnegan Sharingan, que é a evolução do Rinnegan, que upa todos os seus atributos físicos. O Madara também possui o Tsuyomi infinito, é um genjutsu que ele utiliza a lua para colocar o planeta inteiro sobre um genjutsu. O Madara possui 4 sombras do limbo. Após a Sakura tentar atacar o Madara, ela foi lançada para longe. É como vocês podem ver. O Sasuke era o único que conseguia ver esses clones de outra dimensão, ou seja, só usuários do Rinnegan que podem ver essas sombras. Essas sombras são tão fortes que elas foram capazes de bloquear o ataque do Naruto Rikudou, ainda lançaram ele para longe, fazendo ele sangrar. Inclusive essas sombras foram capazes de enfrentar os clones do Naruto. Nessa scan japonesa, é afirmado que o Madara utilizar clones invisíveis imperceptíveis para atacar o seu oponente. É mencionado nessa scan que só usuários do Rinnegan que podem enxergar a dimensão que essas sombras habitam. É mencionado que as sombras do limbo podem interferir no mundo real, sem ninguém conseguir perceber a presença delas. É mencionado que essas 4 sombras do limbo possuem técnicas quase tão poderosas quanto as técnicas do dono original. Ainda é mencionado que elas são invisíveis, muito resistentes. É mencionado que a verdadeira forma do limbo só pode ser visto por usuários que estão com o Rinnegan completo. Foi afirmado que a quantidade de limbos são 4. É mencionado que as sombras possuem um limite de tempo que elas podem estar materializadas no mundo real. Inclusive no jogo Naruto Storm 4 Madara, ele pode utilizar o Susanoo perfeito, as suas 4 sombras do limbo também podem utilizar o Susanoo perfeito. Nessa scan, o próprio Sasuke confirma que ele nunca imaginou que as sombras do limbo poderiam utilizar o Susanoo perfeito. Nessa outra scan, o próprio Madara confirma que as sombras do limbo estão utilizando Susanoo perfeito. Como vocês podem ver nessa scan, elas estão utilizando o Susanoo perfeito. Após toda essa análise, o vencedor é o General Treg. Eu vou explicar o motivo no quesito de nível de destruição pontecia de ataque. O Madara Jinchuriki do Jubi possui nível de pontecia de ataque, nível estrela pequena. Já o Viltrumita Treg possui nível de pontecia de ataque nível estrela pequena. Ou seja, os dois possuem o mesmo nível de pontecia de ataque. No quesito de durabilidade, o Madara Jinchuriki do Jubi possui uma durabilidade no nível estrela pequena. Já o General Treg possui nível de durabilidade no nível estrela pequena. Ou seja, os dois possuem o mesmo nível de durabilidade. No quesito de resistência, o Madara aguentar temperaturas quentes de 30.000 graus, ele conseguir sobreviver mesmo após ser partido ao meio. E o General Treg, por ser um Viltrumita, ele possui a resistência de um Viltrumita, sendo que o Invencível é tão resistente que mesmo após ter o seu corpo atravessado, mesmo após ele perde muito sangue, ele foi capaz de sobreviver, foi capaz de matar o Conquista. Mesmo após o Nolan abrir a barriga desse Viltrumita, esse Viltrumita não morreu, mesmo com ferimento letal, ele foi capaz de nocautear o Omni-Man. Como vocês podem ver, os Viltrumitas conseguem sobreviver, luta por certo período de tempo, mesmo com esse ferimento letal, ou seja, o Treg também possui esse nível de resistência. Ele aguenta temperaturas com temperatura de 15 milhões a 100 milhões de graus. Treg também conseguir resistir ao frio do vácuo do espaço. Como vocês podem ver nessa scan, está sendo dito que o vácuo possui uma temperatura de 270 graus abaixo de zero.
que é ela muito próxima do zero absoluto, que é uma temperatura de 273,15 graus. Ou seja, o TREG é muito resistente. Os viltrumitas são tão resistentes que foi afirmado pelo Miniman que ele consegue prender a sua respiração. Por 2 semanas consecutivas, ele conseguir ficar por 14 dias prendendo a sua respiração. Ou seja, pelo simples fato do TREG ser o viltrumita mais forte, ele também conseguir prender a sua respiração por 14 dias. Ou seja, o TREG é mais resistente no quesito de velocidade. O Madara Jinchuriki do Jubi possui uma velocidade de 1,8 de vezes a velocidade da luz, já o TREG possui uma velocidade de 1.690,500,800,3.571 de vezes a velocidade da luz. Dividindo a velocidade do TREG pela velocidade do Madara, chegamos na conclusão que o TREG possui uma velocidade de 942.114.197 de vezes mais rápido que o Madara. Ou seja, nesse quesito, o TREG vence. No quesito de técnicas, o TREG possui alguns poderes, mas o Madara possui muitas mais técnicas poderosas. Ou seja, nesse quesito o Madara vence. No quesito vantagens e desvantagens, a única vantagem do Madara são as suas técnicas. Já as duas vantagens do TREG, ele é mais resistente que o Madara. O TREG é mais de 942 milhões de vezes mais rápido que o Madara, ou seja, o TREG vence. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, inclusive que você tenha assistido ele por inteiro. Eu vim pedir ajuda de vocês, pela melhoria do canal, para eu conseguir trazer mais vídeos para vocês. Se vocês puderem me mandar R$1, ou até mesmo R$5, para ajudar o canal, todo mês, vai ser de grande ajuda. Eu vim pedir ajuda de vocês, me mandem R$1, ou até mesmo R$5 por mês para me ajudarem, por favor. Para quem for me manda R$1 ou até mesmo R$5 por mês, é só falar comigo que eu vou estar entrando em contato com vocês. Vou estar deixando o meu vídeo analisando o nível de poder do verso de Jujutsu Kaisen. Cliquem na tela para vocês acessarem o meu vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.